Olá você, meu querido aluno do primeiro ano do ensino médio. Sou o professor Maurício de Menezes, professor de História, dessa disciplina tão importante, tão fascinante, que é História. E na aula de hoje, iremos compreender um assunto muito importante. Iremos verificar sobre a pré-história do Brasil e a pré-história do Espírito Santo. Assunto muito importante porque, por meio deste conteúdo, nós iremos perceber, entender como eram que viviam os primeiros povos que habitaram o nosso estado e o nosso país. História é muito importante porque, por meio dos acontecimentos históricos, nós podemos compreender o nosso presente, compreender a nossa realidade, compreender a formação do povo que aqui está e que estava antes mesmo da chegada dos portugueses em 1500. Muito antes, o nosso estado, o Espírito Santo, esse estado maravilhoso, ele já era habitado por diversos povos. Inclusive, ainda hoje existem alguns remanescentes. Então, na aula de hoje, nós iremos verificar, analisar, estudar, compreender como eram a vida desses povos, dessas pessoas. Os objetivos principais são esses que vocês podem conferir na tela. Iremos identificar o período histórico da pré-história brasileira, iremos compreender como era a vida dos seres humanos neste período, no território capixaba. Iremos também conhecer as relações de trabalho, estruturas produtivas e poder presentes nessas populações. E por fim, e não menos importante, iremos entender a importância do trabalho dos arqueólogos e iremos conhecer também os seus desafios. Dito isto, iremos então começar agora entendendo sobre o processo da pré-história. Mas antes disso, temos que ver alguns conceitos. É muito importante na história, não só na história, é importante em qualquer conhecimento, entendermos o conceito, a definição. Temos aqui 3 itens muito importantes que vai nortear a nossa aula. Temos a arqueologia, temos o arqueólogo e temos os sítios arqueológicos. São palavras que derivam do mesmo item, da arqueologia. Bem, arqueologia é o estudo das sociedades humanas antigas através dos vestígios materiais encontrados pelos arqueólogos. Com a arqueologia, o ser humano consegue aprender sobre a cultura e costumes dos seus antepassados. Olha que importância a arqueologia desenvolve. Olha a importância que a arqueologia tem na sociedade. Por meio dela, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, é possível entender como era formada a sociedade que viveu há milhares de anos. Só que a arqueologia precisa de um profissional para que vá na linha de frente descobrir, desvendar os mistérios dos achados arqueológicos. Esses profissionais são conhecidos como os arqueólogos. Bem, arqueólogos são pesquisadores que estudam a ciência da arqueologia. Além disso, eles são os responsáveis por identificar, estudar, pesquisar por objetos que pertenceram aos povos antigos, ajudando a compreender a estrutura sociocultural das sociedades primitivas e o processo de evolução e transformação dos grupos sociais ao longo dos anos. Então nós vimos aí qual é o papel do arqueólogo, esse profissional que muitas vezes não é valorizado. Ele tem um papel muito importante para que possamos compreender como viviam as pessoas, o que eles usavam, onde eles moravam, o que eles comiam. Então esses arqueólogos, eles trabalham desenvolvendo essas funções, identificando, analisando, pesquisando. É um quebra-cabeça, né? Igual o historiador, é como se fosse um detetive buscando identificar como viveram as pessoas que moraram naquela região, dada época, durante muito tempo atrás. Bem, o arqueólogo e a arqueologia, eles precisam de um campo de atuação para que eles possam ser desenvolvidos. Esses campos de atuação chamamos de sítios arqueológicos. Então, os sítios arqueológicos são esses locais onde vestígios de ocupação humana são encontrados, estando preservadas as evidências das atividades do passado histórico, tanto pré-histórico como sem ser pré-histórico. Então, os sítios arqueológicos existem diversos espalhados pelo Brasil, pelo estado do Espírito Santo. Existem os famosos sambaquis, que vamos falar mais à frente.
Existem também os sítios arqueológicos que são dentro das grutas, que são preservados por conta dessa gruta. Os achados nesses lugares, nessa imagem que você pode verificar, temos a famosa Gruta do Limoeiro, que está localizada no município de Castelo, no Espírito Santo. É o maior sítio arqueológico do estado. Meu querido aluno, minha querida aluna, quando tudo isso passar, essa pandemia, enfim, nós estamos no projeto escolar, fazendo atividades remotas, e você tiver a oportunidade, explore o seu estado. O nosso estado, ele possui riquíssimas informações, riquíssimos sítios arqueológicos, museus, itens que vai enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento a respeito do nosso estado. Então, essa gruta é uma recomendação que vale a pena você conhecer. Não só esse lugar, como vários outros lugares no nosso estado. Os 78 municípios têm muita história, tanto história pré-histórica, como história antiga, moderna, enfim, história da formação do nosso povo capixaba, esse povo alegre, esse povo trabalhador, esse povo que está aqui assistindo essa aula muito importante sobre a nossa história. Pois bem, analisaremos no próximo slide, iremos verificar o seguinte: podemos perceber um mapa retratando o Estreito de Bering. É o Mar de Bering. Bem, para que nós possamos chegar nos povos pré-históricos do Brasil, temos que ir lá atrás, entender como os primeiros humanos chegaram no Brasil. A próxima imagem, você pode verificar, retrata as rotas comerciais, ou melhor, as rotas de migração dos povos pré-históricos. Nós temos aí os povos, eles surgem, o primeiro achado arqueológico de uma mulher que foi a Lucy, foi encontrada na África, ou seja, o primeiro achado arqueológico dos seres humanos foi encontrado na África e da África se espalhou, como você pode verificar no mapa. Eles eram nômades, eles não possuíam residência fixa, eles andavam de lugar em lugar em busca, geralmente, de comida, em busca de água e de clima mais ameno para que eles pudessem morar tranquilos. Então eles andavam andando por todo o planeta e eles subiram, chegaram na Ásia, chegaram na região da Sibéria, na Rússia, e de lá eles atravessaram o Estreito de Bering. Essa região, na última era glacial, aproximadamente há 50 mil anos, meus queridos. Há 50 mil anos, esses povos que saíam da África, se espalharam pela Ásia, Sibéria, eles passaram pela faixa de gelo que congelou onde existia esse mar, no Estreito de Bering, e passou para o Alasca. E do Alasca eles se espalharam pela América do Norte, América Central e América do Sul. Esta é a teoria 1, conhecida como teoria asiática. Os homens saíram da África, Ásia, Estreito de Bering, glaciação, e chegou no Alasca e se espalhou pela América. Temos também a segunda explicação, é chamada de teoria polinésia. Podemos verificar no mesmo mapa que o homem surge na África e da África sobe um pouco ali na Ásia, depois desce, aí vai para as ilhas da Oceania, onde existem várias ilhas Polinésia, e nessas ilhas Polinésia, eles atravessam em embarcações em diversas ilhas que existem nessa região do Oceano Pacífico até chegar na América, e da América do Sul eles se espalharam pela América Central e América do Norte. Portanto, essas são as principais explicações e teorias sobre como os primeiros humanos chegaram na América. Então, quando em 1500 Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, que era chamado de Pindorama pelas populações indígenas, a nossa região, o Brasil, já havia sido povoado há mais de 7 mil anos por povos que aqui chegaram e se espalharam, chegaram do Alasca e se espalharam até chegar na América do Sul e em Pindorama, que era o nome do Brasil. Vamos conferir o próximo slide, essa informação que nós temos aqui das características da pré-história no Brasil. Temos aí 3 imagens importantes que retratam o marco, que retratam as 3 épocas, as 3 características da pré-história aqui no nosso país. A imagem 1, essa pintura rupestre, essa imagem que era feita geralmente nas cavernas, em paredes, com gordura, com óleo, com tinta, com produtos que eles conseguiam em alguns
tipos de frutos, né, que eles possuíam sementes também, eles pintavam. Essas inscrições rupestres retratavam, por exemplo, as suas lutas, as suas angústias, o seu dia a dia. Não se sabe ao certo o que eles queriam dizer com as pinturas rupestres, mas o que eles deixaram foram diversas pinturas, geralmente cenas de guerra, de caça, alguns símbolos que parecem rituais que eles faziam. Então não tem uma certeza sobre o que de fato eles estavam retratando, mas o que tudo indica é que retrata cenas do seu cotidiano. Inclusive no Brasil, no estado do Piauí, existe o maior acervo de inscrições rupestres da América. O maior parque é o Parque Serra da Capivara e é um parque onde tem inúmeras pinturas rupestres. A pintura inicial dessa aula é uma pintura rupestre do Parque Serra da Capivara, no Piauí. Portanto, a primeira característica dos povos da pré-história no Brasil eram caçadores e coletores. Pensa comigo, eles caçavam e eles coletavam. Primeiro, por que eles caçavam e eles coletavam? Simplesmente porque eles não sabiam fazer duas coisas imprescindíveis para que eles fossem sedentários. Eles eram nômades porque eles não sabiam plantar e eles não haviam domesticado os animais, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Ora, se o homem pré-histórico dominasse a arte de plantar, não era mais necessário ele ficar andando sem rumo e sem destino. Ele pode ir caçar, ele vai caçar, mas ele volta porque ele plantou e ele vai querer colher os frutos do que ele plantou. Então, enquanto o homem não sabia plantar, não tinha dominado a agricultura, ele era nômade, ou seja, ele não tinha residência fixa. Ele era caçador e ele era coletor. Vivia coletando raízes, pequenos animais. Com o tempo, quando foi melhorando as técnicas, as armas, eles começaram a dominar e também a caçar animais maiores para que pudesse se alimentar. Então ele era nômade, não tinha residência fixa. E no Brasil também esses povos, essa característica de não ter moradia fixa. Aí quando ele passou a dominar a agricultura e domesticar os animais, ele se estabeleceu em lugares fixos. Os homens, eles eram agora dominadores da agricultura. Portanto, era assim a segunda característica, diferente da anterior, que era caçadores e coletores. Os povos agricultores se estabeleceram geralmente próximo a rios, próximo a fontes de água, próximo ao mar. E esses povos que dominavam a agricultura, sim, eles tinham residência fixa, sendo então sedentários. Então, hoje é muito fácil você saber o que é sedentário. É só você se lembrar de uma pessoa sedentária hoje. Uma pessoa sedentária hoje, ela fica parada, ela não pratica atividade física, ou seja, ela é uma pessoa parada. Então, na pré-história, sedentária era a pessoa parada na sua residência. Não significa que ela não saía, ela saía sim, ela ia em busca de outros alimentos, porém ela retornava. Ela tinha um lugar para morar. E chegamos agora no terceiro item, na terceira característica marcante da pré-história no nosso país, inclusive no nosso estado, no Espírito Santo. Isso mesmo, meus alunos queridos, minhas alunas queridas, no nosso estado nós temos muitos sítios arqueológicos e grande parte dos sítios arqueológicos é sim dos povos do litoral, que são conhecidos também como povos dos sambaquis. Os sambaquis são conchas de molúsculos que eles acabavam comendo restos de alimento, de comida, e colocavam, amontoavam em cima do outro, várias conchas em cima das outras. E, com o tempo, pesquisadores acabaram desvendando itens que existiam ali. Um acervo riquíssimo de armas, de objetos, esqueletos humanos, Inclusive há aqueles que acreditam sim que eram cemitérios, porque muitos corpos foram encontrados e por meio do estudo dos sambaquis foi possível descobrir, desvendar mistérios sobre os povos do litoral, com o que se alimentava, onde morava, como era a sua organização social. Nós temos inclusive em Vitória, temos em Aracruz, temos em Linhares, temos em várias regiões do nosso estado, sim, vestígios, sítios arqueológicos, conhecido como sambaquis, que é a principal marca dos povos que habitaram o estado do Espírito Santo na nossa pré-história.
Então, como nós vimos as informações sobre os povos dos sambaquis, ou os povos do litoral, vamos acompanhar neste vídeo bem informativo algumas características e informações sobre a formação dos sambaquis. Acompanhe comigo neste vídeo. Tudo indica que os povos que habitaram o litoral do Brasil antes dos tupis viviam do mar e da pesca. Eram os homens dos sambaquis que ocuparam a nossa costa durante alguns milhares de anos. Sambaqui vem do tupi tamba, que quer dizer concha, e que quer dizer monte, amontoado. Alguns dos montes de conchas construídos por esses povos chegam a medir 800 metros de comprimento e 30 metros de altura. A análise de crânios e esqueletos mostra que o povo dos sambaquis era de baixa estatura, cerca de 1,60 m para os homens e 1,50 m para as mulheres. Nos diferentes sítios arqueológicos em que são encontrados, os fósseis indicam estágios culturais variados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, foram encontradas esculturas em pedra muito refinadas, o que não se vê em Santos. Ao longo da história, parte dos sambaquis foi submersa e parte foi destruída pelos primeiros colonizadores para fabricar argamassas e cal. Ainda hoje é possível encontrar esse material nas paredes de antigos edifícios de Santos. Na região, há remanescentes de 16 sambaquis. Acredita-se que seus povos tenham sido exterminados ou aculturados pelos tupis cerca de 1000 anos atrás. Os sítios arqueológicos, eles são encontrados de diversas maneiras, de maneiras mais inusitadas. Quando alguma empresa vai fazer alguma construção, quando faz a fundação, acaba descobrindo alguns vestígios, alguns achados arqueológicos e acaba comunicando à prefeitura, ao governo, e aí chama, geralmente, os institutos, o IPHAM, por exemplo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural, acaba investigando, analisando o que seria aqueles achados arqueológicos. Infelizmente, os sambaquis, como vocês puderam analisar no vídeo, devido à questão da construção das casas, muitos desses sambaquis foram destruídos, porque este material, ele acabava produzindo o cal, e este cal era utilizado nas residências antigas aqui no nosso estado. E não só no nosso estado, mas em várias partes do nosso país, no litoral. Então, infelizmente, a construção das casas no Brasil colonial, Brasil imperial, acabou fazendo com que vários vestígios desses sítios arqueológicos fossem danificados e nós não temos essas informações, infelizmente. Bem, podemos verificar no próximo slide o mapa do nosso estado e aqui temos, para que vocês tenham uma ideia, alguns dos principais sítios arqueológicos do nosso estado. Temos na Serra do Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim. Temos nos vales dos rios Doce, Cricaré, Itapemirim, Santa Maria e o Rio Jucu. Temos também sítios arqueológicos em Caieiras Velhas, Pau-Brasil, Comboios, nos municípios de Aracruz e Linhares. Temos também sítios abertos, sítio arqueológico na Baía de Vitória. Nós temos também lá em São Mateus, aqui em São Mateus, ou lá em São Mateus, Mariricu, Barra Nova, em São Mateus, bem interessante esse sítio arqueológico. Em Guarapari existe esse sítio arqueológico, temos em Anchieta, com certeza. Temos os manguezais de Piraquiaçu e Mirim também, muito importante esses sítios arqueológicos nessa região. E temos em várias outras regiões, como por exemplo no sul do estado, os abrigos sobre rochas, por exemplo, a Gruta do Limoeiro, em Castelo. Pois bem, para que você possa ter uma ideia, o estado do Espírito Santo existe uma infinidade de sítios arqueológicos, alguns com peças catalogadas, outros em estudos, enfim, temos vários acervos e materiais da pré-história no estado do Espírito Santo. Logo em seguida, daqui a pouco, nós iremos ver os principais materiais arqueológicos que estão catalogados, guardados no nosso estado. Mas antes disso, temos que conhecer um pouco sobre as principais tradições que habitavam o Espírito Santo. Nós temos 4 principais tradições, culturas, povos que habitaram as terras capixabas. Inclusive, o nome capixaba é o nome também indígena. Inclusive, não só esse nome capixaba. O nosso estado ele possui diversas contribuições, diversas palavras, alimentação, gastronomia, traços na cultura de origem indígena. Isso é muito importante. Nós temos, inclusive, em Aracruz, alô, alunos de Aracruz, aquele abraço. Em Aracruz nós temos a única
o único município no estado do Espírito Santo onde ainda tem, sim, comunidades indígenas remanescentes. Temos, Guarani, temos Tupiniquim, em várias partes. São 9 comunidades indígenas espalhadas aí pela região de Aracruz. Bem, analisando aqui essa informação do próximo slide, temos 4 tipos de tradições. Tradição Aratu, tradição Itaipu, temos também a tradição Tupi-Guarani e temos a tradição Una. Dessas 4 tradições e culturas, a Itaipu é a única que não era uma cultura que usava a cerâmica. As outras 3 utilizavam sim a cerâmica, como nós iremos ver logo mais à frente. Então, a primeira tradição que eu vou destacar aqui no slide é a tradição Aratu. Sítios e margens de mangues, topos de colina, eram constantemente sobre solos naturalmente férteis para a horticultura, nunca em áreas muito inclinadas ou distantes de fontes de água. Ocupações com uma ou mais manchas, com espaço central entre elas, indicando aldeias circulares. Uma outra característica da fase Aratu é que é uma cultura material essencialmente pela sua série cerâmica e também de um aspecto centrado em um contexto simbólico funerário bastante remarcado. Ou seja, a fase Aratu, a marca principal são essas cerâmicas que eles usavam para guardar água, para armazenar comida e principalmente para rituais fúnebres. Isso mesmo. Alguns indígenas, ou quase todos eles, quando eles morriam, eles eram colocados dentro dessas urnas funerárias feitas de cerâmica e colocados embaixo da terra. Inclusive, na região de São Mateus, não só São Mateus, mas mais recente, em São Mateus, foi encontrado no meio da rua, quando a prefeitura iria fazer uma obra, eles encontraram a retroescavadeira, acabou batendo em uma cerâmica e eles acabaram chamando o instituto para analisar e, de fato, eles descobriram uma urna funerária da fase Aratu, cheio de areia por dentro. Eles tiraram a areia e acabou encontrando vestígios, ossos humanos dentro desta urna funerária. Inclusive, essa funerária que vocês viram na imagem está exposta no Museu de São Mateus. Aí quem está na região norte do estado ou passando por São Mateus, vale a pena conferir esse museu municipal, onde tem essas informações, não só essa urna funerária, várias outras informações da arqueologia da região, da cidade de São Mateus. Tantas pessoas que moram perto, Pinheiros, Pedro Canário, Conceição da Barra, Linhares, Soretama, Jaguaré, como as pessoas que moram também no Noroeste, no Sul, na Grande Vitória, quando estiver passando, vale a pena sim conhecer essas informações culturais sobre os povos que habitavam o nosso estado. Eu falo muito isso, meus queridos alunos, para dizer o seguinte: é importante sim viajar. Quem tem a oportunidade de viajar, vale a pena viajar, é muito bom ir para fora, é muito bom ir para outros estados, mas antes disso, é muito mais importante conhecer a nossa história, conhecer o nosso estado, conhecer os municípios capixabas, porque realmente vocês irão se encantar com as belezas que nós temos no nosso estado. Belezas culturais, belezas gastronômicas, belezas naturais, enfim, estamos muito bem servidos no nosso amado e querido estado do Espírito Santo. Bem, a próxima informação que nós iremos visualizar no slide, confira comigo, é a tradição Tupi. A tradição Tupi é uma tradição arqueológica que se encontra em todos os estados brasileiros. No Espírito Santo, é estudada através de 3 fases: a Cricaré, a Tucum e a Itabapoana. As aldeias tupi-guaranis eram constituídas em grandes casas que abrigavam de 60 a 70 pessoas de uma mesma família. Olha que família grande. O item 3. A agricultura era praticada em larga escala, com plantio de mandioca e, no final do período, o milho. Presença desse cereal é comprovada pela decoração plástica de cerâmica denominada escovado, que é resultado da impressão de sucos de sabugo de milho na pasta da cerâmica. E o último item da tradição tupi-guarani é encontrada no Vale do Rio Doce e nos seus afluentes, no Vale do Rio São Mateus e no Vale do Rio Cricaré, e em toda a faixa litorânea do estado. Então,
a tradição tupi-guarani não é só encontrada no estado do Espírito Santo, mas em quase todo o litoral do Brasil. É o grupo indígena, a tradição mais conhecida do nosso país, a tradição tupi-guarani. Inclusive, essa tradição era os principais povos indígenas que estavam aqui quando os colonizadores chegaram, né, realizando as trocas comerciais, realizando aquele escambo que era a troca de objetos sem usar a moeda. Isto, né, eram marcas dos povos tupi-guarani que habitavam o estado da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, enfim, quase todo o nosso litoral. Outra tradição muito importante que havia no nosso estado, e era uma tradição cerâmica, é a tradição una. Aí temos uma imagem, né, de um vaso, uma urna funerária una, e temos algumas informações preciosas sobre essa tradição. A tradição una apresenta uma das cerâmicas mais antigas do Brasil, fora da Amazônia, por volta de 3.500 anos, né, da época presente, do ano presente. Acompanhando esta cerâmica, encontra-se material lítico, que era lascado, polido e picotado, adornos diversos e, nos sítios de maior preservação, abundante material têxtil e vegetal. Então, podemos verificar que essas três tradições que nós vimos agora, Aratu, Tupi-Guarani e a tradição una, eram as tradições que usavam a cerâmica, conheciam a atividade com o barro, com a argila, e faziam cerâmicas para os rituais funerais, fúnebres, para guardar alguns produtos. E a outra que nós iremos ver agora é a tradição Itaipu, uma tradição também muito importante do nosso estado. É a denominação utilizada para identificar os sítios que atestam a adaptação às mudanças climáticas. A dieta alimentar da tradição Itaipu, a característica é o consumo de vegetais, moluscos, a caça de animais pequenos, crustáceos e pesca, além da coleta de sementes. A composição dos sítios, alguns registram a presença de cerâmica nos últimos níveis da ocupação. Apresentam estruturas bem definidas, alimentares, áreas de concentração de restos de moluscos ou peixes, habitacionais, áreas delimitadas com estacas e cerimoniais, sepultamentos simples ou múltiplos. Os grupos identificados com a tradição Itaipu são os herdeiros dos grupos relacionados com os sambaquis. A localização dessa tradição é o litoral capixaba, fluminense e o sul do nosso país. Portanto, essa tradição, a tradição Itaipu, é uma tradição onde os herdeiros eram os povos do litoral ou os povos do sambaqui, que habitavam geralmente na nossa faixa litorânea do Espírito Santo, no litoral fluminense e também habitavam no sul do nosso país. Inclusive, existe em Santa Catarina alguns passeios turísticos nos sítios arqueológicos de sambaquis. Eles exploram muito essa atividade turística relacionada à pré-história do nosso país. Verificando o próximo slide, nós podemos perceber que no Brasil existiam vários acervos arqueológicos e no Espírito Santo não é diferente. Nós temos um acervo riquíssimo no nosso estado, alguns para visitação e outros ainda estão sendo catalogados, estão sendo estudados e, portanto, não estão disponíveis para a visitação. Vamos aqui verificar objetos confeccionados em pedra, com lâminas de machados, tanto lascado como polido, lascas de pedras, que tiveram vários usos como raspadores, facas, perfuradores e alisadores, mão de pilão, adornos labiais, que eram utilizados pelos botocudos, e pontas de projétil. Em cerâmica, qual o acervo que nós temos no nosso estado? Podemos destacar o vasilhame, utilitário de diversas formas, urnas funerárias, cachimbos. Em osso, qual o acervo de osso que nós temos no nosso estado? Pontas de projétil, adornos labiais, pontas de colar, dentes de mamíferos perfurados para colar, e perfuradores e agulhas. E temos também o acervo em conchas, como raspadores, placas de colar, contas perfuradas para colar, facas, recipientes de alimentação e candeeiros. Portanto, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, é possível sim aprender muita história, muitas informações, adquirir muito conhecimento sobre a história do nosso estado. O Espírito Santo é riquíssimo em informações pré-históricas também, arqueológicas também. Vale a pena conhecer, explorar cada vez mais as histórias pré-históricas e atuais e antigas e, enfim, coloniais do nosso estado. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a pré-história do nosso estado. Te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Um grande abraço. Tchau!